Pessoal, sejam bem-vindos ao canal do Professor Fábio, nosso curso de banco de dados, né? Do conceitual até a parte de programação, básico, intermediário e avançado. Então, na aula passada eu expliquei um pouquinho aí sobre o que é entidade, o que é atributo, a questão das chaves, né? E aí, como nós tínhamos combinado aí na aula anterior, eu vou passar um exercício até para a gente consiga definir, que a gente consiga definir aí, começa a praticar o que é entidade, o que é atributo, o que é chave primária, como é que a gente identifica, tá? Então, eu vou fazer um de exemplo para vocês, né? Só com a entidade vocês vão definir os atributos, ou você vai definir o atributo, né? E aí você vai dar uma pausa no vídeo e na sequência eu faço a correção, tá bom? Então eu vou fazer o primeiro com você e na sequência deixo alguns outros exemplos, você pausa o vídeo, tenta fazer e aí você vê qual foi a correção, legal? Então eu vou pegar primeiro uma entidade chamada aluno, tá? Você vai fazer exatamente desse tipo. Então no caso do aluno, para ficar legal até de você para poder diferenciar, você coloca aluno, tá? Então aluno sempre vem a entidade antes. Depois eu vou colocar quais são os atributos ou características do aluno que eu preciso ter no meu sistema e vou identificar, perdão, com asterisco com aquele que é chave primária. Então vamos lá. Vou colocar aqui já de cara o CPF dele, né? Então CPF, RG, nome, endereço, telefone. Então vamos colocar tudo aqui minúsculo, né? Telefone, e-mail e assim por diante. Então aqui seria um exemplo, tá? Como é que eu vou definir o que é chave primária? Eu vou colocar um asterisco. Então qual que é a chave primária? Eu vou definir o CPF, o RG e o nome, até para a gente poder entender que esses campos vão vincular todos os outros junto com ele. Então, se eu pesquisar por CPF, vai vir RG, o nome, endereço, telefone, e-mail e outros atributos que esse aluno tenha, tá? Então, poderia colocar aqui, por exemplo, o semestre ou ano, o RA, que também, que é o registro do aluno, que poderia ser também uma chave primária. Então, isso só para a gente começar a entender e definir o que é uma entidade, o que é um atributo, o que é uma chave primária. Legal? Eu vou passar agora mais algumas entidades que vocês vão fazer, vão dar uma pausa no vídeo e aí vocês vão fazer como prática, tá? E aí na sequência eu faço a correção. Então, como entidades, eu vou colocar aqui produto, vou colocar aqui funcionário e vou colocar uma terceira, estoque, tá? Então, nesse momento do vídeo, você dá uma pausa, perfeito? E aí, na sequência, eu faço a correção, até para a gente entender o que é essa questão dos atributos aí, referente a uma entidade, que são as características, né? Então, pausa o vídeo aí. Continuando, creio que você pausou o vídeo e a gente vai fazer a correção, né? Então, vamos lá para os atributos de produto. Importante que sempre você defina uma chave primária para a entidade. Então eu posso colocar como código, tá? Que pode ser um código que o sistema gere ou pode ser o próprio código de barras, tá? Depois eu vou colocar lá nome, tipo, vamos colocar melhor gênero, né? Se é alimentício, se é... Eu vou fazer sem acentuação, tá? Os próximos eu faço essa acentuação para um pouquinho mais rápido. Então, código, nome, gênero, valor, peso, data de validade, idade, aqui, lote, fabricante. Uma pergunta que é recorrente é quando eu tenho que colocar os atributos e falar assim, professor, mas tem que colocar 4, 5, 10, 15, 20... Geralmente no estudo de caso a gente entra numa condição que seriam atributos implícitos e atributos explícitos. Explícitos, o cliente fala para você, eu quero que você cadastre o nome, endereço, CPF, RG e para por aí. O que seriam os implícitos? Implícitos são aqueles que eu preciso cadastrar o endereço, telefone, e-mail, celular e assim por diante, mas que o cliente na entrevista ele não faz ele não fala, né? Porque ele não é da área de TI, ele não é da área de informática, ele não tem obrigação
de falar para você quais são todos os atributos. Isso aí cabe ao analista desenvolvedor, junto com o DBA ou junto com o front-end, identificar quais são essas características que vão tornar aquela entidade relevante para o sistema, né? Que vai trazer algum benefício para ele aí no futuro ou pós-criação do sistema. Então, coloquei aqui, no meu caso eu vou colocar aqui código, tá? Então, nome, gênero, valor, peso, data, validade, lote, fabricante e assim por diante. Vamos para funcionário. Então, funcionário, se você pegar e observar algumas coisas como eu falei, né? Então, conforme você vai fazendo exercícios, algumas coisas se repetem. Então, se eu pegasse toda essa parte aqui, tá? Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegasse toda essa parte e simplesmente colocasse aqui em funcionário, daria na mesma, tá? Só que qual a diferença? O funcionário, ele tem um cargo, ele tem, por exemplo, data de início, né, na empresa. Então vamos lá, início de contrato. Depois eu tenho lá o término de contrato. Tenho carteira de trabalho. Tenho, vou colocar só CT para ficar mais fácil, né? Carteira de trabalho. Tenho lá, se o cara for um motorista, tenho habilitação, o número da habilitação dele. Então, o que vai determinar a quantidade, quais são esses atributos, é o estudo de caso que vocês, nos próximos exercícios, né, a gente vai fazer isso com o estudo de caso, aprender a identificar quais são esses atributos, o que é o atributo implícito, o atributo explícito. Por exemplo, eu faço um programa para o mercado e ele fala em algum momento que tem que emitir nota fiscal. Só que ele não fala que ele tem que cadastrar o cliente dele. Então, como é que eu emito uma nota fiscal sem ter uma entidade cliente com os dados para colocar na nota? Então, a gente fala que é entidade implícita e entidade explícita. Explícita, aquela que aparece no texto, que o cliente, a hora que ele relatou o problema, ele falou para você o que ele precisava. E a explícita, né? E a implícita, ele fala assim, ó, ele não falou, mas se você não colocar aquilo, o teu sistema não funciona. E a gente nem começou ainda a falar porque quando nós trabalhamos com banco de dados, nós falamos de banco de dados relacional. O que é o banco de dados relacional? Ele tem que existir uma relação entre uma tabela e outra, tá? Elas têm que se comunicar. Se você tem uma tabela isolada, tem 10 tabelas de uma isolada, alguma coisa no projeto você errou. Você não pode ter uma tabela isolada lá, tá? Porque isso aí depois vai dificultar na busca da informação, na localização, até no funcionamento do teu sistema, beleza? Vamos para estoque. Então, quando a gente fala estoque, a primeira coisa que vem, o que vai em estoque? Vai o produto. Então, eu coloco assim, código do produto. Só que o código do produto, como a gente viu na aula anterior, é uma chave estrangeira. Então, quando eu falo estoque, né, é o ato de estocar algo em algum lugar. Então, o que é gerenciar um estoque? Gerenciar um estoque, para ficar claro para vocês, é saber do produto qual é a sua quantidade e qual a sua localização. Quando você sabe onde está o produto e quando você sabe qual a quantidade, que a cada venda que você faz, você dá uma baixa nessa quantidade e toda vez que você repõe em estoque, você aumenta essa quantidade, você está gerenciando estoque. Então, muita gente confunde isso aqui da questão do estoque, que vai colocar código do produto, localização, mas esses caras são atributos do produto e não do estoque. Tá? O estoque é um lugar lá físico onde você vai armazenar o quê? Produtos, tá? Então, os atributos são de produto, eles não são de estoque. Então, isso pode confundir um pouco. Por exemplo, vamos fazer aí gerenciamento financeiro de uma empresa. Então, tem toda a grana que entra e aquela que sai para poder pagar as contas. Então, ele pode ter diversos nomes: entrada, saída, contas a pagar, conta a receber, recebidos, pagos. Isso, lembrando, tá? Sempre uma entidade, ela nunca está no plural, ela sempre está no singular, porque uma entidade que nem uma entidade funcionário vai cadastrar vários funcionários, uma entidade produto vai cadastrar vários produtos, uma entidade aluno vai cadastrar vários alunos. Então, quando a gente determina uma entidade, sempre, anota aí, sempre no singular e nunca no plural, porque uma entidade faz diversos registros, perfeito?
Mas vamos lá, vamos colocar aqui como entradas, né? Vamos colocar maiúsculo aqui, entrada. E o que seria uma entrada? Então eu estou recebendo algum valor. Primeiro, preciso de uma chave primária para gerenciar essas entradas, então eu dou um código para ela, beleza? Depois, eu dou um tipo. Que tipo? Se é dinheiro, se é cartão, se é cheque, se é débito, se é Pix. Depois, eu coloco valor. Eu tenho que saber quanto eu recebi, perfeito? E depois, eu tenho código tipo valor e data, né? A data que eu recebi isso aí. Nesse caso aqui, a gente já vê que código é uma chave. Quando não tem, é uma regra, né? Quando não tem, a gente põe código como chave primária. Mas nesse caso, eu poderia colocar todos como chave primária. Por quê? Porque se eu coloco como chave primária, na sequência eu consigo fazer uma pesquisa através desse campo. Se eu coloco só código, tipo, valor e data estão vinculados com o código, perfeito? Então não tem como eu colocar um campo tipo e fazer pesquisa por ele. Eu só posso fazer pesquisa por código. A partir do momento que eu coloco o tipo, eu posso fazer uma pesquisa vinculada. Então eu falo assim, eu quero todo o Pix realizado de janeiro a março. E o sistema vai me retornar isso. Mas eles precisam ser chaves primárias para que você consiga fazer esse tipo de busca no teu sistema, tá? Vamos lá para o saída. Gente, por incrível que pareça, são os mesmos atributos. Então se a gente pegar aqui, ó, e jogar aqui, vai dar na mesma. Pera aí, professor, mas como assim? A saída ela tem que ter um código, perfeito? Legal. Qual o tipo da saída? Pagamento de água, pagamento de luz, compra de estoque, pagamento de funcionário. Esse é o tipo, tá? Depois, valor. Eu paguei por um determinado valor e numa determinada data. Então, quando a gente fala aqui em entrada e saída, por exemplo, a gente tem 4 atributos básicos aí que já consegue fazer o gerenciamento financeiro. É como se eu tivesse um caderninho que eu colocasse lá, não botasse no caderno, não precisa, porque o caderno você vai ler, você vai folhear, né? Mas você pode colocar um código sequencial. Então entrada 1, tipo, Pix, valor R$200, data 15/2/2023. E aí você vai anotando embaixo. E aí você tem um outro caderninho que é tudo que você gastou. Então você coloca lá saída, código, tipo, valor, data e assim por diante, tá? Então a gente começa agora já identificar quais são os atributos e chaves primárias dentro de uma entidade, tá? Estou fazendo aqui de forma bem simples e com aulas mais curtas para que você consiga entender os conceitos aí básicos e fundamentais de banco de dados. Beleza? Na nossa próxima aula eu vou colocar um estudo de caso, tá? Que é um textinho, basicamente um texto. Você vai dar uma pausa no vídeo e dentro desse texto você vai identificar o que é entidade, o que é atributo, o que é chave primária, já para praticar com uma situação parecida com uma situação real, beleza? Então, aguardo você. Se você curtiu a aula, deixa um like, assine o nosso canal, ative o sininho aí para as notificações e aguardo você na próxima aula, tá bom? Um abraço, até a próxima.